Voltamos a falar sobre a cúpula da ONU, sobre a crise climática, já em contato com Renan Fiuza, nosso enviado especial a Baku, no Azerbaijão, acompanhando de perto protestos por lá contra a presença de lobistas do setor de combustíveis fósseis na conferência. Porque, Renan Fiuza, em meio a discussões que estamos acompanhando sobre como controlar o avanço do aquecimento global, sobre a questão das mudanças climáticas, sobre como evitar desastres naturais provocados por essas mudanças do clima, temos esses lobistas circulando aí em Baku, no Azerbaijão. Conta pra gente como tem sido as manifestações por aí. Bom dia e bem-vindo ao Novo Dia, Renan. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você. Boa tarde aqui de Baku, capital do Azerbaijão. Pois é, a gente tem inclusive imagens que foram disponibilizadas e que mostram a ação aí desses manifestantes, dos ativistas, contra a presença de lobistas. Inclusive eles carregam uma cobra e dizem que é o simbolismo desses lobistas rastejantes aqui em meio aos corredores da cúpula do clima. A organização que trouxe à tona esses números, inclusive, está sendo muito discutido aqui, né? Sobretudo os jornalistas de olho atentos, né, a essa realidade. A organização trouxe ao menos 1.773 lobistas. Tudo isso eles fizeram um compilado de acordo com as inscrições que foram disponibilizadas pelas Nações Unidas, ou seja, dos cadastros feitos aqui, a gente está falando de 1.773 pessoas relacionadas à indústria do óleo, do gás, do petróleo, do carvão, ou seja, os principais combustíveis fósseis responsáveis por essa crise climática que a gente vivencia. Inclusive, tem até um movimento aqui pairando e pedindo para que esses lobistas não participem mais desses eventos. E aí eu conversava com uma série de especialistas aqui que a gente cruza nos corredores para entender, né, os impactos disso. Primeiro ponto que eu trago para vocês, o impacto extremamente negativo, sobretudo nas tratativas e nas negociações, ou seja, são pessoas extremamente fortes e importantes e que participam, por vezes, dessas negociações, fazem pressão para que muitos assuntos não sejam firmados, muitos acordos não aconteçam. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, né, muitas dessas pessoas foram, inclusive, convidadas por representantes aqui do país, inclusive o presidente da República. Por quê? Porque a gente sabe que o Azerbaijão é um dos grandes produtores de petróleo, ou seja, há uma atividade muito intensa na produção de petróleo aqui mesmo no Azerbaijão. E parte dessas pessoas que foram convidadas por integrantes da cúpula do governo aqui do Azerbaijão. Ou seja, tem todos esses pontos que, de fato, para os ativistas, para os especialistas nos quais eu conversei, são pontos extremamente negativos. E vamos só lembrar também, né, que a gente está falando de uma cúpula que discute soluções para o clima. Inclusive, uma analogia que eu trago para vocês e que eu ouvi aqui de um dos especialistas era mais ou menos a seguinte: imagina só você ser convidado para um evento que discute saúde, que discute o fim, né, do cigarro, do tabagismo, e dentro desse evento ter pessoas relacionadas a empresas que vendem cigarro. Não faz muito sentido você ter representantes lobistas, né, do petróleo, do gás, do carvão, aqui num evento onde se discute o clima, soluções para encontrar, né, para a gente ter um planeta muito melhor, muito mais sustentável e, obviamente, sem todos esses combustíveis fósseis ou deixando de usar cada vez mais. Trazendo agora uma realidade desse momento, sexta-feira a gente está terminando essa primeira semana de cúpula do clima, né, entrando aí para o final de semana, e eu trago para vocês um olhar. Qual é o momento atual? Hoje e amanhã a gente tem dois momentos extremamente importantes. Nessa primeira semana são basicamente as pessoas mais técnicas, né? Ou seja, as nações, a grosso modo, trazem as suas propostas, as suas demandas, e aí todo mundo senta numa mesa e começa a discutir para que na próxima semana tenhamos um texto final. Só que nessa primeira semana são discussões mais técnicas. Tira aqui, acrescenta ali, não, eu como nação não quero cortar esse trecho do texto, enfim. Daí para a semana seguinte a gente tem a chegada e é um momento muito mais político. Por quê? Porque é aí que sentam à mesa, né,
ou as mesas, os negociadores dos países, os políticos mesmo, para chegarem a um acordo final. E, resumindo, a gente tem que ter até o final dessa COP um texto final. Para onde que vai estar se caminhando, né, essas decisões climáticas, para que a gente, mais uma vez, consiga mitigar, para que a gente consiga, de certa forma, não fazer com que o mundo, com que o planeta eleve a sua temperatura e esse aquecimento global comece aí a perder de vista e seja extremamente irreversível. Essa é a grande discussão. Então, essa primeira semana é mais técnica, a gente está chegando no final dela, temos ainda pelo menos 2 dias importantes de negociações e a partir da semana que vem a gente fala de um momento extremamente relevante, que é um momento político, ou seja, os políticos chegam aqui, sentam às mesas para chegar num acordo final. E é claro que a gente tem aí, nesse momento, o olhar do Brasil, né? Ainda ontem a gente trouxe aqui, ao longo da programação da CNN, que tivemos Geraldo Alckmin deixando, né, aqui a sua participação, a ministra Marina Silva também estava aqui presente, mas muitos da delegação ainda continuam aqui justamente para participar de todo esse processo que não para, e é claro que a gente vai acompanhar tudo de perto. Devolvo para você, Carol.